Caros concidadãos do mundo, hoje às 9h42 UTC, a comunidade global realizará uma resposta coordenada aos agressores alienígenas que invadiram o nosso mundo. Há meses nós estamos sitiados, em desvantagem numérica e em inferioridade bélica. Eu não posso garantir que teremos sucesso. Faremos com que sintam uma fração do que sentimos. Forçado por lei a aumentar a transparência do governo americano sobre os UAPs após uma intensa pressão pública e política por maior divulgação e esclarecimento sobre o assunto, o site do AARO foi lançado como parte dos esforços do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como você sabe, Dr. Kirkpatrick, o Congresso determinou que o seu escritório estabelecesse um método eletrônico aberto e acessível para potenciais testemunhas de incidentes relacionados a UAPs e potenciais participantes em atividades governamentais relacionadas a UAPs, a fim de que eles possam contatar o seu escritório e compartilhar suas histórias. O Congresso também estabeleceu um processo pelo qual pessoas sujeitas a acordos de não divulgação que as impedem de revelar o que podem ter testemunhado ou participado podem informar o que sabem sem o risco de retaliação ou violação de seus acordos de não divulgação. Você já criou um site de acesso público para isso? Representado pelo Aldomain Anomaly Resolution Office, este é um órgão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos dedicado à investigação de objetos voadores não identificados e outros fenômenos inexplicáveis no ar, no mar, no espaço e na Terra. No site é apresentado um documento que foi criado em julho de 2022, logo após a divulgação de um relatório preliminar sobre os UAPs, publicado em junho de 2022. O relatório indicou que o governo americano estava investigando mais de 360 novos avistamentos de UAPs, com alguns desses registros feitos por militares sendo disponibilizados pelo programa no site. O AARO é composto por 4 equipes principais, uma responsável pela coleta de dados sobre UAPs, outra encarregada de analisá-los, uma terceira que desenvolve medidas para lidar com eles e uma quarta equipe que realiza pesquisas científicas. Ela conta com vários parceiros e colaboradores, incluindo outras agências do governo, empresas privadas e cientistas internacionais. O detalhe mais intrigante é o fato de que, além do documento admitir a participação de empresas privadas nas investigações, como foi apontado na parte 2 dessa investigação, eles mencionaram a Área 51 como local de destino de todos os objetos de origem desconhecida, mesmo depois de negarem por tantos anos que essa base era utilizada para tal. Esta é mais uma revelação que se junta às denúncias apresentadas nos últimos anos. E pela primeira vez, o governo americano reconhece que a base é o local onde esses objetos são recebidos e estudados. Toda essa revelação ganha ainda mais destaque quando consideramos um dos casos mais recentes a chamar a atenção, ocorrido em meio ao alvoroço causado pela grande quantidade de objetos não identificados. Em fevereiro de 2023, os Estados Unidos derrubaram 4 objetos. Entre eles estavam alguns balões chineses supostamente usados para espionagem. Esse balão foi detectado no início de fevereiro, entrando no espaço aéreo americano pelo Alasca e foi abatido por 2 caças F-22 dos Estados Unidos, por ordem do presidente Joe Biden, que foi notificado sobre a existência desse objeto no dia anterior. O balão era parte de um programa de vigilância da China que usa balões de alta altitude para monitorar as atividades militares e civis dos Estados Unidos e de outros países. O governo americano começou uma análise depois que esse balão acabou sendo abatido, acabou sendo derrubado. E agora a informação que está circulando aqui na imprensa americana é que, de fato, esse balão tinha ali capacidade de coletar dados, imagens que eram mandadas em tempo real para Pequim. Com um detalhe, esse balão sobrevoou áreas consideradas sensíveis aqui nos Estados Unidos, áreas onde estão bases militares, bases nucleares com arsenal aqui americano. Então, se trata de agora uma confirmação, depois de que foi adaptado, ali foi observado, foi resgatado
esse objeto. Aliás, não foi o único, né? Um outro balão também sobrevoou áreas, né, da América do Sul. O governo americano já tinha falado sobre isso, o governo chinês também admitiu, mas disse que era a mesma circunstância, que era um balão meteorológico. Mas algumas informações adicionais foram apresentadas pelo jornalista Ross Coulthard durante um evento que ocorreu na Biblioteca Estadual de Victoria em 12 de agosto de 2023 em Melbourne, na Austrália. Segundo ele, o objeto abatido no Alasca em fevereiro de 2023 era na verdade algo de origem totalmente desconhecida e que os Estados Unidos têm conhecimento e acesso a outros equipamentos similares que foram recuperados em outros países. Estamos falando aqui sobre os balões de fevereiro, para lhe dar uma resposta oficial sobre isso. Acredito que um oficial de defesa muito graduado foi recentemente citado nos jornais, dizendo que não havia nada de alienígena ou extraterrestre sobre os objetos que foram abatidos. Achei esse comentário muito interessante porque a informação que tenho é que 2 dos objetos eram realmente banais, eram apenas objetos comuns, provavelmente balões meteorológicos. No entanto, há agora uma abundância de fontes, incluindo um sujeito que literalmente mora no fim do mundo no Alasca, onde esse objeto foi avistado por um jato F-22. Houve definitivamente um míssil disparado contra um objeto que foi descrito curiosamente como parecendo um pouco com um tic-tac gigante. Algo foi visto caindo desse objeto, mas mesmo que tenha sido atingido por um míssil direcionado, que é o top de linha dos mísseis, o objeto continuou sua trajetória. Tenho colocado essa questão para diferentes pessoas na defesa e na inteligência, e me disseram que sim, o objeto do Alasca foi um objeto anômalo, ou seja, desconhecido. No entanto, toda vez que tento obter uma resposta de alguém oficialmente, eles correm. Mas você pode notar que ninguém deu um relatório completo ao público americano ou ao mundo sobre o que foi. Pela primeira vez na história do NORAD, algo foi abatido sobre essa região da América do Norte. Isso é um evento histórico e ainda não fomos informados sobre todos os detalhes do que esses abates envolveram. Dizem que 2 deles eram comuns, mas um deles era anômalo. Estou disposto a ser provado estar errado, mas seria muito interessante ver uma explicação da Casa Branca. Acho muito evidente que ainda não tivemos uma resposta. Ele também disse que o governo americano está tentando reverter a engenharia desses objetos para entender como eles funcionam e replicar sua tecnologia. Por exemplo, fizeram artefatos com nanoengenharia no nível Angstrom, que é 1/10 de um nanômetro. É uma área muito menor de fabricação do que a que nós temos hoje. Mas a dificuldade se dá por causa da origem exótica dos materiais que os compõem. E olha que interessante, ele afirma que o objeto no Alasca parecia um grande tic-tac, e que quando foi atingido pelo míssil do caça F-22, que atualmente, se não o mais poderoso, é um dos aviões mais agressivos e poderosos do mundo, o objeto continuou avançando por um tempo, mesmo após ter sido danificado. Na época, o objeto caiu nas águas territoriais dos Estados Unidos, com o general brigadeiro Patrick Ryder, porta-voz principal do Pentágono, indicando que o objeto era do tamanho de um carro pequeno. E segundo ele, os pilotos que observaram o objeto antes de ser abatido confirmaram que não havia presença humana a bordo. Ele ainda disse que o objeto não tinha a capacidade de mudar de direção e não se parecia com nenhuma aeronave convencional. Curiosamente, os pilotos envolvidos no avistamento forneceram relatórios conflitantes. Alguns afirmaram que o objeto interferiu nos sensores do avião, enquanto outros não observaram isso. Alguns também alegaram que não conseguiram reconhecer nenhuma propulsão no objeto, mas não foram capazes de explicar como ele conseguiu permanecer flutuando enquanto navegava a uma altitude de 40 mil pés, o que equivale a mais ou menos 12 quilômetros. Essa altitude é problemática para a maioria dos modelos de caça, e por isso o F-22 foi escolhido para fazer a interceptação, já que nessas condições ele ainda consegue operar com 100% da sua capacidade. Nos casos mais recentes, o formato tic-tac parece estar em alta, já que a maioria desses objetos tem sido relatados como tendo um formato de cilindro alongado com extremidades arredondadas, incluindo o próprio caso de Varginha.
que trae una punta adelante, puntito adelante. Ah, cabrón. ¿Ya no está? ¿Acaba otro? A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Arriba. 8, 9, 10, 11, contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, que no podemos saber qué distancia. Jóvenes. No estamos solos. ¿Qué? No estamos solos, de veras. ¿Qué cosa tan rara, Não se sabe ao certo porque eles têm esse formato, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é que o formato tic-tac seria uma forma aerodinâmica e hidrodinâmica ideal para se deslocar tanto no ar quanto na água, já que a maioria deles foram vistos entrando e saindo do oceano. Isso nos leva a hipóteses mais intrigantes de que eles podem ter origem ou estar se mantendo abaixo d'água, como no caso do USS Princeton e do USS Nimitz. A pergunta que fica é por que eles têm interesse em se manter sobre as águas. Os mistérios dos OVNIs que emergem do oceano. O oceano cobre cerca de 70% da superfície da Terra, mas uma pequena parte dela foi explorada pela humanidade. Isso significa que há muito espaço e recursos para que uma civilização ou uma espécie avançada se esconda nas profundezas marinhas. Isso se torna ainda mais intrigante se levarmos em conta que os relatos mostram que esses seres parecem ter sensibilidade aos raios solares. Além da proteção e camuflagem, o oceano pode servir como uma fonte de energia e de matéria-prima, tanto para a construção e operação de veículos submarinos ou aéreos avançados. O oceano pode oferecer uma proteção natural contra a detecção ou a interferência humana, já que as ondas de rádio, os radares e os satélites têm dificuldade em penetrar na água. Um dos casos mais recentes envolvendo esses tic-tacs aconteceu na noite de 19 de agosto de 2023, novamente envolvendo os mares, mas dessa vez próximo da Argentina. Por volta das 3 da manhã, marinheiros a bordo do navio San Matias I relataram ter visto a aparição de 8 desses tic-tacs saindo da água. Segundo relatos, os objetos se moviam em zigue-zague e os tripulantes relataram que após saírem do mar, os OVNIs foram vistos no céu, movendo-se sem rumo e rapidamente, situação que lembra bastante o incidente do Nimitz, que ocorreu durante o dia. O relatório enviado pelos tripulantes para a Prefeitura Naval também indicou que os elementos de navegação e sistemas de comunicação não conseguiram identificar quaisquer sinais. Apesar dos casos envolvendo objetos com formato tic-tac estarem em alta, é importante lembrar que também existem outros formatos. Outro caso envolvendo os mares é aquele em que o documentarista Jeremy Corbell divulgou um vídeo de imagens captadas por um equipamento de visão noturna a bordo do USS Russell, um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, em julho de 2019 na costa de San Diego. No vídeo, é possível ver alguns objetos em forma de pirâmide ou triângulo, que parecem voar em formação e mudar de direção rapidamente. Este caso se tornou interessante porque o Pentágono confirmou a autenticidade do vídeo e afirmou que eles fazem parte de uma investigação. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que, embora levem os relatos a sério, eles não vão comentar publicamente sobre cada caso específico para não comprometer a segurança das operações militares. Apesar da negação, o Congresso está pressionando esses setores a liberarem suas investigações, da mesma forma que aconteceu com a AARO, que se conecta com toda a história da Área 51, que havia sido divulgada antes por Bob Lazar. Além dessas divulgações e de outras mais recentes sobre esses programas, a NASA também prometeu realizar uma investigação científica sobre esses objetos, o que acabou acontecendo no dia 14 de setembro. A análise da NASA sobre a origem dos OVNIs. A NASA busca pelo desconhecido no ar e no espaço, isso está em nosso DNA.
desde escavações em Marte com o rover Perseverance até coletar amostras em pequenos tubos de titânio que pretendemos recuperar, estamos explorando. Escavações em um leito de lago seco próximo à foz de um rio estão em andamento. Agora estamos indo até o topo do penhasco, onde os cientistas acreditam que podem encontrar as melhores amostras. Se alguma vez houve vida ali, há milhões de anos, seja com o Perseverance ou o telescópio espacial James Webb, que procura exoplanetas com sinais de habitabilidade, estamos em busca de algo, sinais de vida passada e presente. We are looking for signs of life, past and present. And it's in our DNA. Explorar e questionar por que as coisas são como são está em nosso DNA. Em junho do ano passado, a NASA encomendou uma equipe independente de estudo para examinar fenômenos anômalos não identificados, chamados de UAPs. Tínhamos alguns objetivos em mente. Primeiro, examinar como a NASA pode usar nossa experiência e instrumentos para estudá-los de uma perspectiva científica. Segundo, mudar a conversa sobre os UAPs de sensacionalismo para a ciência. E, por fim, garantir que qualquer descoberta ou recomendação seja compartilhada de forma transparente em todo o mundo. Existe uma fascinação global por UAPs. Em minhas viagens, uma das primeiras perguntas que frequentemente recebo é sobre esses avistamentos. Grande parte dessa fascinação se deve à natureza desconhecida do fenômeno. Pense nisso. A maioria dos avistamentos de UAPs resulta em dados muito limitados, o que torna ainda mais difícil tirar conclusões científicas sobre a natureza desses fenômenos. Segundo a NASA, a maioria desses fenômenos já foi explicada, mas um pequeno número não pôde ser imediatamente identificado como fenômenos naturais ou produzidos pelo homem. E eles enxergam dessa forma porque o relatório que foi divulgado usou apenas dados não sigilosos. No documento publicado por eles, um dos casos que chamou a atenção e ainda se mantém sem explicação é sobre um objeto não identificado filmado por um MQ-9, um drone de ataque e vigilância não tripulado usado para missões de reconhecimento, vigilância, inteligência e ataques aéreos, tanto pela Força Aérea dos Estados Unidos quanto pela CIA, na região do Oriente Médio. O objeto é descrito como uma esfera prateada e, devido à falta de dados, permanece sem identificação. O relatório também menciona o incidente do ISS Nimitz e o objeto Tic Tac, onde foi afirmado que o objeto Tic Tac e outros UAPs, observado pelos militares dos Estados Unidos, ainda continuam representando um desafio para a compreensão atual da física e da tecnologia. Em uma das páginas do relatório, a imagem mostra números circulados que fornecem informações para estimar a altitude e a velocidade do objeto, com essas informações incluindo a posição da câmera, a distância do objeto, a altitude do avião, a referência de tempo e velocidade do ar. E usando essas informações e um pouco de matemática, o relatório calculou que o objeto estava a uma altitude de cerca de 4 km. Eles também concluíram que a impressão do movimento rápido é pelo menos em parte devido à alta velocidade do sensor, combinado ao efeito de paralaxe, uma ilusão de ótica que dá a impressão ao olho humano de que objetos ou pessoas estão em um movimento diferente do real, que tanto pode parecer muito mais perto ou mais distantes. Durante o período de análise do objeto, enquanto o jato estava registrando, eles descobriram que o objeto se moveu cerca de 390 metros durante esses 22 segundos, o que equivale a uma distância média de 64 km por hora. Segundo a NASA, essa é uma velocidade típica do vento a 4 km de altitude. Embora não possam explicar definitivamente
O que esses objetos são, a velocidade média não parece surpreendente para a altitude em que estavam voando, pois ela é semelhante à velocidade média do vento, que normalmente ocorre nessa altitude. Com base no fato de que o objeto parece ser mais frio que o oceano, o relatório supõe que ela esteja provavelmente à deriva com o vento. No entanto, eles não forneceram uma explicação definitiva para o incidente, e mais estudos e análises são necessários para entender melhor esses fenômenos. Durante a coletiva, repórteres questionaram os cientistas sobre o porquê a análise de imagens que mostram OVNIs se limitaram a apenas material não sigiloso. Minha primeira pergunta é a seguinte. Você descreveu o assédio a alguns dos membros da pesquisa. Embora isso seja horrível e nunca seja algo bom, isso parece ser parte da natureza dos funcionários públicos como o senador Nelson. Os legisladores lidam com esse tipo de coisa o tempo todo. Essa é a justificação para manter essa nova posição do diretor de pesquisa de UAP privada? Você planeja manter essa decisão indefinidamente? Ou isso é temporário? Isso parece entrar em conflito com o compromisso de ser aberto e transparente, já que manter o nome dessas pessoas em sigilo não parece condizer com isso. Bem, no momento sim, estamos mantendo os nomes em sigilo. Não devemos esquecer que acabamos de receber este relatório e o que precisamos fazer agora como agência é nos reunir e fornecer uma resposta coesa e coerente a ele que aborde múltiplas descobertas e recomendações. Estamos apenas anunciando ações iniciais hoje. O nome dessas pessoas será revelado no futuro? Para responder à sua pergunta específica, potencialmente sim, mas novamente, precisamos garantir que o processo e o método científico sejam respeitados. Essa é minha resposta. Só mais uma última pergunta. O relatório diz que vocês se basearam em materiais não sigilosos. Você deu uma explicação compreensível sobre por que o Departamento de Defesa classifica certas imagens e vídeos. Por que vocês não tiveram acesso a materiais sigilosos e poderiam tê-lo feito? Eu tenho. Então apenas entenda. Deixe o comitê falar por si próprio. Uma das razões pelas quais restringimos este estudo a dados não sigilosos é porque podemos falar abertamente sobre isso. E fazendo isso, nosso objetivo é mudar a narrativa de sensacionalismo para a ciência. Como o administrador Nelson mencionou, funcionários da NASA, conforme apropriado, sabem como falar com o Departamento de Defesa de forma sigilosa. Mas o propósito deste estudo era determinar quais dados abertos poderíamos usar em combinação com o poder da ciência para avançar nossa compreensão. Essa era a finalidade. E estamos falando abertamente sobre isso hoje. Com 36 páginas, no qual o link para download está na descrição, a NASA deixa claro que essa é uma mudança de um regime pobre em dados para um regime rico em dados. Segundo os cientistas que participaram da investigação, uma das evidências que suportam isso é que a busca por sinais de tecnologia alienígena é uma extensão natural dessas investigações. Em 2017, Jill Tarter, pioneira na busca científica por inteligência extraterrestre, criou o termo tecnoassinaturas para abranger a busca por tecnologias detectáveis. Hoje, consideramos as tecnoassinaturas como as impressões digitais de uma civilização avançada, da mesma forma que consideramos os subprodutos metabólicos ou as proporções de gases atmosféricos como as impressões digitais da biologia. Segundo o administrador Bill Nelson, ao longo da história foram financiadas breves buscas de sinais de rádio, e mais recentemente, eles financiaram um estudo sobre possíveis tecnoassinaturas atmosféricas em exoplanetas, além de apoiar pesquisas sobre o calor gerado por esferas de Dyson em dados infravermelhos existentes. Essas pesquisas forneceram e ainda fornecem dados úteis para os astrofísicos, mesmo sem que tenham feito essas descobertas. Além disso, já existe um programa ativo para detectar objetos em nossa vizinhança solar, usando instalações baseadas em terra e no espaço que poderiam aproveitar essas capacidades para buscar objetos no espaço com movimento ou trajetórias suspeitas. Por exemplo, somos capazes de lançar espaçonaves que podem escapar da órbita da Terra e até mesmo escapar da gravidade do Sol.
Uma civilização mais avançada poderia ser capaz de construir naves que viajam muito mais rápido do que a velocidade de escape de 45 km por segundo da órbita da Terra, ou mesmo da velocidade de 600 km por segundo da nossa galáxia. Uma viagem interestelar provavelmente exigiria tais velocidades e poderia envolver viagens a velocidades relativísticas. Então, segundo o relatório, procurar por objetos de alta velocidade movendo-se pelo nosso sistema solar é um exemplo de um estudo de monitoramento que tem sido feito. Além de procurar por velocidades suspeitas em conjunto de dados novos ou existentes, programas de busca podem visar objetos curvando a luz de formas incomuns, além de uma gama de outras características suspeitas. Então, eles acreditam que neste momento, mesmo que esse pequeno número de registros não possam ser explicados totalmente, não há motivo para concluir que tenham uma origem extraterrestre. O mais interessante nesse documento é a parte onde eles sugerem que, se considerarmos a possibilidade de que o APs tenham uma origem extraterrestre, então é provável que esses objetos tenham percorrido o espaço em nosso sistema solar para chegar à Terra, já que o sistema solar é parte integrante da galáxia. Por causa disso, qualquer busca por evidência de tecnologia alienígena não deve se limitar apenas ao espaço interestelar. Em vez disso, ela deve se estender também à pesquisa de tecnoassinaturas no nosso próprio sistema solar e à possibilidade de tecnologias alienígenas operando em locais próximos, ou até mesmo em nosso próprio ambiente como a atmosfera da Terra, e que todas essas possibilidades devem ser consideradas como plausíveis se aceitarmos a ideia de tecnologia extraterrestre desses objetos. Minha pergunta é para o Sr. Nelson. O senhor disse no início da reunião que a NASA será transparente. Há 1 mês e meio, o Sr. David Grush afirmou sob juramento no Congresso que o governo dos Estados Unidos está em posse de UAPs e vida extraterrestre. Como você pode ter certeza de que outras partes do governo dos Estados Unidos estão sendo transparentes? Eu não falo pelas outras partes do governo, mas posso dizer que a NASA, pela qual falo, é aberta e transparente com os dados. O senhor acredita no que o David Grush disse? Ou acha que ele está mentindo? Você quer que eu dê uma opinião pessoal sobre o que ele disse? Sim, por favor. O que ele disse, se entendi corretamente pelas notícias, foi que ele tinha um amigo que sabia onde havia um armazém com um OVNI guardado. Ele também disse que tinha outro amigo que afirmava ter partes de um ser alienígena. Onde está a evidência? Esta é a minha resposta. Ele também disse que entrevistou mais de 40 funcionários do Pentágono. Há muito tempo, havia um programa de TV chamado Jack Friday, e ele costumava dizer: apenas os fatos, apenas os fatos. Mostre-me a evidência. Obrigado, senhor. Quando a BBC questionou os cientistas sobre o que eles achavam das revelações feitas alguns dias antes pelo Congresso do México, envolvendo supostos cadáveres não humanos, os participantes disseram que precisavam estudar mais sobre eles antes de dizer qualquer coisa, já que não haviam sido fornecidos dados ou amostras sobre os fatos ou supostos corpos. Acredito que David está preparado para isso. Bem, isso é algo que eu só vi no Twitter. Então você sabe, quando temos coisas em comuns, queremos tornar os dados públicos. Eu penso nisso. When you have unusual things, you want to make data public. I think of this as like como a NASA, tendo uma das amostras mais valiosas do espaço exterior, rochas lunares. O que nós fizemos? Tornamos essas amostras disponíveis para qualquer cientista que queira trabalhar conosco. Não conhecemos a natureza das amostras que foram mostradas a eles. Se eu fosse do governo mexicano, faria recomendações para o governo mexicano. Mas esse não é o nosso objetivo aqui. Estamos fazendo isso pela NASA. Minha recomendação foi: se você tem algo estranho, torne as amostras disponíveis para a comunidade científica mundial e veremos o que há lá.
A apresentação de supostos corpos extraterrestres pelo Congresso mexicano. Seguindo os mesmos passos do Congresso americano, o Congresso mexicano também resolveu discutir abertamente sobre UAPs, em um evento realizado na terça-feira, 12 de setembro de 2023. Bem-vindos e bem-vindas àqueles que nos acompanham hoje a partir de lugares tão distantes como Japão, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Peru e, é claro, México. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, onde todas as opiniões e todas as pessoas são ouvidas. Recentemente, o renomado jornalista Dom Jaime Maussan se aproximou de nós para explicar e nos informar sobre a importância do fenômeno que ele tem investigado por tanto tempo. Sobre a trascendência do fenômeno que ele ha venido investigando durante tanto tempo. Ele também nos informou que em outros países, como os Estados Unidos, o governo, a Casa Branca, o Congresso e o Pentágono tiveram eventos que sugerem uma dimensão diferente para esse fenômeno de objetos anômalos. Algunos eventos que llevan a la idea de darle otra dimensión a este fenómeno de objetos anómalos. Portanto, decidimos abrir esta audiência pública hoje, onde todas as opiniões serão ouvidas e onde serão discutidos elementos de evidência que despertaram grande interesse público. Que ha despertado gran interés en el público. Hoje, aqui estão pessoas interessadas em ouvir o que os palestrantes têm a dizer. Alguns estão do lado de fora e outros, lamentavelmente, não puderam entrar devido à limitação de espaço. No entanto, estaremos transmitindo diretamente ao vivo. Um dos convidados da audiência foi o diretor de departamento de astronomia da Universidade de Harvard, Avi Loeb, que participou por videochamada. Ele falou sobre sua pesquisa sobre objetos interestelares, como o Oumuamua, que poderiam ser sondas enviadas por civilizações alienígenas avançadas e que, aliás, já falamos sobre esse objeto interestelar por aqui e que recomendo quem não viu veja, pois ali tem questões que realmente intrigam bastante. Mas um dos momentos mais marcantes da audiência foi a apresentação de 2 supostos cadáveres de seres extraterrestres pelo ufólogo, jornalista e autoproclamado especialista em OVNIs, Jaime Maussan. Ele afirmou que os restos mortais foram encontrados em uma mina na cidade de Cusco, no Peru, em 2017. Os supostos corpos possuem crânios desproporcionais e que, segundo Maussan, aparentam ter ovos com embriões dentro de si. Agora vamos para o ponto mais extraordinário. David Cruz, o oficial de inteligência que testemunhou perante os congressistas dos Estados Unidos, afirmando que seu país estava em posse de restos biológicos de entidades e que sabia onde estavam, compartilhou essa informação com os congressistas. E que ele sabia onde estavam, que se lo dijo a los congressistas. Até o momento, o Pentágono não concordou em divulgar essa informação e permitir que os congressistas sejam testemunhas desses restos biológicos. Hoje, apresentaremos 2 seres que foram recuperados em uma mina de diatomáceas no Peru, entre as cidades de Palpa e Nazca, em 2017. São corpos dessecados encontrados entre as cidades de Palpa e de Nazca em 2017. Esses corpos secos foram investigados profundamente, tanto por pesquisadores, jornalistas quanto por cientistas, que hoje vão compartilhar algumas de suas conclusões extraordinárias. Primeiramente, gostaria de chamar o pesquisador Joyce Mantilla, que tem investigado esse assunto desde o início. Já foram feitas algumas descobertas e agora, neste momento, vamos descobrir mais sobre esses corpos. De acordo com os cientistas que vão falar aqui, esses seres não são humanos e não fazem parte de nossa evolução terrestre. Após seu desaparecimento, não houve evolução subsequente. Não há uma evolução posterior. Segundo ele, análises realizadas na Universidade Nacional Autônoma do México, os testes de radiocarbono dataram os cadáveres tendo até 1800 anos.
Após a circulação das imagens dos supostos corpos extraterrestres, o Instituto de Física da Universidade Autônoma do México publicou um comunicado, onde declarou que os pesquisadores da instituição não examinaram em momento algum os corpos. Eles fizeram somente testes em carbono em amostras de pele fornecidas por um cliente. Eles ainda acrescentaram que o laboratório da universidade que executou os testes se dissocia de qualquer uso, interpretação ou representação incorreta subsequente dos resultados obtidos. Polêmicos corpos alienígenas de 1000 anos passaram em testes de laboratório e a investigação descobriu que as múmias foram feitas recentemente. Eles foram criados a partir de ossos de animais e ossos humanos, unidos com cola sintética. Os ossos, por sua vez, foram recobertos com uma mistura de fibras vegetais e cola sintética para simular a pele, afirma o relatório do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Peru, Euronews. O ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, Ryan Graves, que participou do incidente com o USS Nimitz e que também compareceu à audiência para compartilhar sua experiência pessoal com avistamentos, criticou fortemente a apresentação. E quando jornalistas e pesquisadores solicitaram cópias dos resultados completos das análises desses corpos e seus estudos, a universidade recusou, e não permitiram nem mesmo entrevistar os pesquisadores que participaram. Eles têm mais capacidade que nós e estão aqui. É a primeira coisa que devemos discutir com o público em nível mundial. Se descobrirmos como essa tecnologia funciona, se empresas aeroespaciais ou departamentos de defesa descobrirem e duplicá-la, é fim de jogo. Vamos dominar o mundo com uma vantagem sobre qualquer adversário. O outro lado da moeda é que se a China, a Rússia ou outro país desvendar essa tecnologia, os Estados Unidos ficarão encrencados. Quem tiver essa tecnologia vai controlar o mundo. É uma corrida militar para desvendá-la. Esquadrão, hora de derrubar essas porcarias. Senhores, a ordem foi dada. Mantenham a formação. Mas que droga é essa? 02! Feche pela direita para que eles fiquem sobre minha visão de ataque. Capitão, na escuta, capitão. Estou perdendo o controle.